A gente dá continuidade ao enfoque político desta quarta-feira e agora chega o momento da nossa entrevista. Hoje eu recebo a vereadora moçoroense Marleide Cunha, do Partido dos Trabalhadores. Vereadora, seja muito bem-vinda, alegria recebê-la. Boa noite, obrigada, Saulo Vale, pelo convite. Boa noite aos telespectadores do Enfoque Político. Vereadora Marleide Cunha retornou, na verdade começou aí a participar das sessões ordinárias, depois de um momento triste ainda da vida. Minha solidariedade, eu também sei, eu também senti a mesma dor. E nessa retomada aos trabalhos, às sessões ordinárias, nesse caso, vereador, o que é que foi a prioridade do seu mandato? Primeiro, obrigada pela solidariedade. Eu ainda não consigo falar sobre esse assunto Covid sem me emocionar, né? Porque é muito duro a gente perder uma pessoa, nosso familiar, e a gente ainda ter que ouvir que não tem direito de chorar, que é mimimi, né? Bom, mas vamos à situação. Eu tive hoje a segunda sessão na Câmara Municipal. As prioridades do mandato, primeiro a nossa prioridade é fiscalizar o Poder Executivo, fiscalizar os recursos públicos, porque eu fui eleita para isso, e para apresentar projetos que beneficiem a população de Mossoró. Então, nessa questão de fiscalização, nós vamos atuar, doa a quem doer. Não importa se foi da gestão passada, não importa se é dessa gestão. E por que, Saulo Vale, eu estou expondo isso aqui? Porque hoje, na Câmara Municipal, nós tivemos um requerimento votado e derrubado, que impede que chegue até a Secretaria de Educação, por exemplo, a solicitação de que informe a quantidade de professores que tem na rede, efetivos, contratos temporários e aulas excedentes. Nós queremos a informação para ajudar o povo de Mossoró e ajudar o município nessa questão do direito à educação. Ou seja, foi derrubado um requerimento que solicitava informações. Isso é o cúmulo do absurdo de como é que nós vamos ter transparência e vamos fiscalizar se nós não temos acesso à informação simples. Outro requerimento que foi derrubado hoje, eu preciso dizer, porque me causa indignação, é que a Câmara Municipal, a bancada da situação, derruba um requerimento que solicitava que o prefeito, Alisson Bezerra, cumprisse uma lei, a lei do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de endemias, e que informe qual é as medidas, como será pago o retroativo. Um requerimento de informação também e de solicitação que o prefeito cumpra a lei. Esse requerimento foi derrubado pela bancada situacionista. Por que isso nos deixa indignados? Porque a gente não aprende com os erros. Nós criticamos muito a gestão anterior e agora a Câmara Municipal renovada, com 18 novos vereadores e vereadoras, e nós continuamos com as mesmas práticas de simplesmente derrubar porque não é conveniente trazer uma informação. Ou seja, impede sair da Câmara Municipal um requerimento que solicita uma informação para trazer transparência e ajudar a resolver os problemas. Então, isso foram dois pontos importantes e que deve estar sendo bem discutido, porque os servidores se sentem indignados e quem precisa saber da informação de quantos professores necessitam, porque querem o direito à educação para os seus filhos, e vê simplesmente um requerimento de informação sendo negado. Então, não existe transparência. A transparência hoje, o discurso da transparência, infelizmente caiu por terra, e eu não gostaria de estar dizendo isso, sinceramente, por isso a minha indignação, porque nós assumimos com a ideia e a propositura e as falas, o discurso, de fazer uma gestão diferente. Então, eu tinha esperança nessa gestão diferente, e que são pequenos atos que vêm mostrando
que nada mudou. Isso nos deixa muito triste, mas a gente continua aqui para fiscalizar. Pode ser vista como uma sinalização que a bancada da oposição vai enfrentar na Câmara, Marleide, porque são apenas 3 vereadores na bancada da oposição, salvo engano, não me falha a memória agora, acho que 18, não é isso? 18 vereadores na bancada governista. Já pode ser uma sinalização de uma dificuldade muito grande na bancada de oposição para aprovar requerimentos de interesse, de seu interesse, de interesse da oposição? Olha, com certeza é uma sinalização clara, né? Porque além de derrubarem requerimentos que simplesmente solicitavam informação, não necessitava desse conflito agora, a bancada da oposição tenta ajudar a situação. Tenta ajudar o município de Mossoró, porque ajudando a gestão, ajuda o povo de Mossoró. Por exemplo, nós não tivemos problema nenhum de votar hoje um projeto de lei importante que foi enviado pelo Executivo, que foi o PPI, o Programa de Parcelamento Incentivado, que esse programa facilita que o contribuinte possa renegociar suas dívidas e parcelar dívidas. Parecido com o que é o Refis no governo do estado. Traz arrecadação para o município, isso é bom, e traz também, dá tranquilidade ao contribuinte que estava com, vamos dizer assim, o nome sujo, ou estava devendo, e pode regularizar a sua situação. Nós sabemos que não gostamos de dever. E a bancada de oposição, facilmente, o projeto chegou ontem à noite, nós tivemos acesso, alguns hoje pela manhã, e nós não colocamos nenhum obstáculo para aprovar esse projeto de urgência especial e ser aprovado hoje. Colocamos algumas emendas, a vereadora Larissa Rosado apresentou as emendas, com o vereador Pablo Aires também, a gente fez uma discussão ontem para melhorar o projeto para o contribuinte. Simplesmente nós aprovamos o projeto e a bancada de situação derrubou todas as emendas, ou seja, não houve aí um acordo, uma solidariedade de compreender que nós estávamos aprovando, mas queríamos apenas melhorar para o contribuinte. Por exemplo, a primeira parcela seria de R$50 para a pessoa física, a proposta era baixar para R$25. A empresa seria R$500, baixar para R$250 as parcelas. Não prejudicaria o município e seria bom para a população. Só que as emendas foram completamente todas derrubadas, simplesmente porque há um rancor muito grande na Câmara Municipal, de gestões anteriores, e que prejudicam o povo de Mossoró. Não vai a lugar nenhum esse rancor, não pensar no bem do povo realmente. Ou seja, emendas que poderiam ajudar foram simplesmente derrubadas de uma forma assim rápida, sem ter espaço para grandes discussões. E aí, mais uma vez, claro, o projeto é bom, repito, mas a posição, a forma como os vereadores da bancada da situação conduziram não foi bom, não foi agradável, porque prejudicou o povo. O projeto poderia ser melhor. Vereadora Marleide, eu lembro que no início, assim que a senhora tomou posse, né, como vereadora do município de Mossoró, a senhora dizia que não ia se definir ainda. Não ia para o governismo, sabia disso, mas que também não era o momento até ali de se definir de oposição. Hoje a senhora já apresenta um discurso mais de oposição. É isso? A senhora já definiu? Está mesmo mergulhada no bloco de oposição? Isso. Primeiro eu gostaria de dizer aqui ao povo de Mossoró e quem está assistindo que eu sou oposição, mas não vou nunca me negar a votar um projeto que beneficie de verdade o povo. Então, tanto que votei hoje, logo ontem à noite, quando me apresentaram o projeto, eu já me coloquei favorável, voto sim, porque ajudar as pessoas nesse momento de pandemia, de dificuldade de pagar dívidas, de crise econômica, é muito importante.
e eu não tenho um discurso, Saulo Valles, que tem um discurso e tenho prática diferente. Hoje eu falei na Câmara, o nosso discurso tem que ser a nossa prática. Então, mesmo sendo oposição, mas o que for de benefício do povo, eu vou votar sim. Naquele momento anterior, quando eu disse que não poderia ainda me definir oposição, situação, o que ia ser, porque não era o momento. Quando havia essas cobranças, o prefeito nem tinha assumido ainda. Ou seja, eu não tinha elementos para poder me definir de uma bancada ou da outra. Eu sempre me coloquei que ia fiscalizar, em benefício do povo, os direitos, defender o direito das pessoas. Só que eu estou já vendo que algumas posições tomadas vão contra o discurso que é apresentado. E eu posso citar várias. Hoje, por exemplo, nós tivemos claramente uma forma de que a Câmara, um exemplo, na verdade, de que a Câmara Municipal está seguindo as mesmas práticas que criticavam, só mudou, sabe, um lado. E isso é muito ruim. A gente vê muitos discursos e quando chega na hora do voto, é diferente. Então, é preciso que as pessoas prestem atenção nisso. Outro ponto é que, apesar de um discurso de valorização do servidor público, o prefeito apresentou um projeto, uma proposta de pagamento do 13º salário de outras pendências de dezembro até junho de 2022. E a gente acha esse prazo muito elástico. Já tenho, claro, aí eu vou colocar aqui à disposição do prefeito ao diálogo, já tem uma nova reunião marcada, mas eu gostaria de pedir que a gente tivesse ações práticas. Não adianta só discurso, é preciso ter prática, é preciso rever, porque os profissionais estão aí na rua combatendo a Covid. Os profissionais da saúde, por exemplo, muita gente fala em abrir, flexibilizar, abrir comércio, abrir as indústrias, porque o povo precisa e tudo mais, a gente sabe que precisa, mas a gente sabe também que a vida está em risco, as pessoas estão morrendo mais, o vírus está muito mais forte, os profissionais da saúde não aguentam mais, depois vão dizer que está faltando médico, está faltando enfermeiro, as pessoas estão no limite da sua capacidade humana, e tem gente com discurso que quer tudo, quer as coisas funcionando, tudo aberto, não respeita o decreto, né, não respeita os decretos, não respeita o distanciamento social, só diz que estamos seguindo os protocolos. Não estão seguindo os protocolos. Não estão seguindo o distanciamento social. Não tem fiscalização suficiente para atender. Não tem, essa é a realidade. Não tem vacina suficiente. Seria muito bom que tivesse. Todos nós estamos tentando encontrar uma solução. Então, eu quero deixar aqui, já tomando essa questão do decreto, que a governadora está tendo a coragem, é preciso coragem para tomar decisões no nível desse decreto, que vai desagradar muita gente, a gente sabe. A gente sabe também que causa uma crise econômica, mas a economia se recupera, a empresa se recupera, o dinheiro se recupera, as dificuldades passam. Agora, a vida, quem perde a vida não se recupera. Não tem jeito, é definitivo. Então, é preciso pensar e ter coragem de assumir as consequências e acabar com o discurso de dizer que vai proteger a vida, que defende a proteção da vida, mas que quer o comércio aberto, como eu vejo colegas vereadores dizendo isso. Então, tem que tomar uma posição. Não dá para ficar com palavras tentando enganar as pessoas. Portanto, concluindo, sou da oposição. São realmente muito preocupantes. Por exemplo, bares, restaurantes, né? Eles reclamam muito de prejuízos devido ao toque de recolher, ao horário, às restrições no horário, e pedem apoio ou querem ser mais ouvidos pela Prefeitura, pela Câmara Municipal.
como achar um caminho de conciliação entre esse momento de pandemia, que é realmente preocupante, eu concordo com a senhora, mas também vendo o lado da situação dos comerciantes, dos donos de bares, de restaurantes, etc., que somam prejuízos e isso muitas vezes resulta em desemprego, menos circulação de dinheiro na cidade, menos arrecadação e menos recursos, por exemplo, para aplicar na saúde ou pagamento de salário. Que caminho encontrar para conciliar esses dois apelos? O da vacina, do enfrentamento, aliás, à pandemia, com a restrição à circulação, e também a questão do apelo, que também é um apelo justo, né, dos donos de bares e restaurantes, quanto à queda na arrecadação e desemprego, possíveis desempregos nesses setores. Olha, encontrar o caminho que não tenha perdas é difícil, é impossível. Na verdade, tem perdas, sim, tem perdas duras, sabe? O que eu coloco é que a situação é que tanto o governo do estado como municípios poderiam unir forças para encontrar esse caminho. Acontece que cada um fica querendo tomar suas decisões, cada setor fica pressionando, um setor dos hoteleiros pressionam do lado para que abrir os decretos, flexibilizar o decreto, bares e restaurantes pressionam de outro lado, aí tem as igrejas pressionam também de outro lado, então há pressão por todos os lados. Agora, tentar buscar a solução, a gente não vê. A gente vê cada um querendo agir de uma forma. Então, buscar o caminho, pode sentar-se para buscar esse caminho, sabe? E aí ter a fiscalização de cumprir aquilo que foi acordado. A gente sabe que do prejuízo pode-se criar renda básica, auxílio emergencial, é preciso se pensar disso, mas eu não vejo os setores se organizando para dizer, vamos unir forças aqui e criar esse auxílio emergencial, criar uma renda básica, criar meios para poder proteger além da vida, proteger também a condição de sobrevivência das pessoas. O que eu vejo é quando eu passo na rua, vejo bares, vejo lanchonetes, que quando não está ainda no horário que tem que fechar, não está seguindo o distanciamento, por exemplo, das mesas. As pessoas em cima uma das outras. É muito difícil uma situação dessa, porque as nossas diferenças, a nossa dificuldade de sentar, de entender que a vida precisa estar em primeiro lugar, acima de tudo, essa dificuldade está tirando a vida. A grande questão é essa. E quanto mais a gente não consegue se entender, mais aumenta o Covid. Ela está vindo aparentemente com muito mais força, muito mais gente morrendo, abre-se leitos de UTI e esses leitos são lotados. De cada 10 intubações, 8 estão morrendo. Então isso é muito preocupante. São vidas que estão sendo perdidas e que não dá para dizer que é não cumprindo o decreto que vai resolver. Pelo menos é o meu ponto de vista, um ponto de vista de uma pessoa, de uma cidadã também, e que sei o quanto e sofro, o quanto a perda da vida interfere na família. Então, a gente passa dificuldades e, como eu já disse, a gente supera. Agora, você perder, o que adianta? O pai está lá trabalhando no bar, no restaurante, e aí depois está aberto, está funcionando. Não, nós estamos usando máscara, álcool, mas não impede, porque tem aglomeração, porque quer ganhar, quer lucrar, e esse pai perde a vida em que ele ajudou a família. Como vão ficar os filhos? Como vai ficar a família dessa pessoa depois que ele perdeu a vida? Vai, depois, olha, os outros seguem. E essa família é que vai sofrer sem ter como ter também o ganha-pão. Vamos agora a um rápido intervalo comercial. Eu volto daqui a pouquinho com mais um bloco de entrevista. Hoje recebendo a vereadora moçoroense Marleide Cunha, do Partido dos Trabalhadores. A gente segue com o enfoque político de hoje, dando continuidade à nossa entrevista com a vereadora Marleide Cunha, vereadora aqui de Mossoró, pelo Partido dos Trabalhadores. Vereadora, a senhora fez algumas críticas aí à gestão Alisson Bezerra, e agora eu pergunto de uma maneira abrangente. Nesses
100 dias, acho que pouco mais de 100 dias da gestão Alisson, onde é que ele tem acertado, onde é que ele tem errado nessas medidas administrativas? Bom, primeiro eu gostaria ainda de fazer as pessoas refletirem com relação à minha fala anterior. São 2.286 mortes em 24 horas. O que está acontecendo é que está se banalizando. As pessoas é normal a gente ouvir esse número. E não pode ser normal. 24 horas, 2.286 pessoas que perderam a sua vida e centenas de milhares de famílias estão sem seus entes queridos. Quanto à questão do que o prefeito tem acertado, acho que ainda é pouco tempo para avaliar a situação, a gestão do prefeito Alisson. Eu tenho condição de avaliar em relação, Saulo, aos servidores públicos. Por quê? Porque eu conheço bem a categoria, eu conheço a questão da educação, eu conheço a situação dos servidores na saúde. E nesse ponto de servidores públicos, eu vou avaliar que o prefeito tem o seguinte: de ponto de vista positivo, ele não tem se negado a dialogar. Já marcou uma reunião com o sindicato para sentar, para discutir, se eu não me engano, é dia 18, essa reunião. Tem dialogado. Agora, negativamente, ele apresentou uma proposta de pagamento de salários atrasados sem discutir com o sindicato. Ou seja, ao mesmo tempo que ele recebe, depois ele apresenta uma proposta que não houve discussão nenhuma. E uma proposta que também põe em dúvidas o valor realmente da folha de pagamento. Eu vou dar um exemplo. Essa proposta, e aí eu posso comparar, do prefeito Alisson Bezerra, é pior, e olha que eu não gosto de dizer isso e nem imaginei que diria isso, mas é pior do que a proposta apresentada pela prefeita Rosalba Cialina em 2017. Eu já disse e reafirmo, porque tenho como provar. Então, eu tenho esperança que a gente consiga reverter essa situação. Por quê? Porque a dívida com relação aos servidores públicos efetivos e contratos temporários é menor do que o que a outra gestão pegou. Isso precisa ser bem claro. Segundo, nós temos ainda professores que vão receber um 13º salário em junho de lá em 2022. Tem ainda... junho é a questão de quem tem insalubridade, quem tem plantão, essas coisas, diferença de 10. Mas nós temos, o mês passado, o município arrecadou 10 milhões de reais de Fundeb. 10 milhões de reais de Fundeb. E não está gastando com manutenção e desenvolvimento do ensino. Como a gestão anterior também não gastou e ainda deixou salários atrasados. Nós estamos aí com grande quantidade de falta de profissionais. E a gente vê no discurso só dizendo que o prefeito que valoriza e toma decisões, por exemplo, contratos. Dá um exemplo, o contrato com a SAMA, um contrato com um valor alto, que é a empresa dos médicos, tudo bem, precisa de médico, só que o valor contratado põe em desigualdade. Você tem um médico que vai ganhar 18 mil reais e você tem um médico efetivo que, juntando, ele ganha 12 mil, 12 e alguma coisa. Ou seja, desigualdade. Nós temos aí vários problemas na saúde que está chegando até nós, dificuldades, falta de tudo, inclusive de luvas, e que eu ainda não fiz essa denúncia porque eu vou averiguar em loco. Eu vou
ver realmente se ela procede. Mas tem várias denúncias nesse sentido do serviço público. Mais uma coisa, colocando pessoas na direção dos equipamentos públicos que não, sem nenhum critério técnico. Parece que o critério é atender aí alguém que pediu sem critério técnico. Eu vou dar um exemplo. Me disseram, um agricultor, diretor de uma unidade básica de saúde. Pessoas que não compreendem o sistema público, não compreendem como funciona a coisa pública, a administração pública, que tem processos, que tem direito à defesa, e várias outras situações estão chegando e tratando de forma desrespeitosa servidores e criando problemas dentro dos equipamentos públicos. Então, é preciso ter critérios para as pessoas, critérios técnicos, pelo menos que a pessoa tenha conhecimento na área em que vai atuar para colocar na direção dos equipamentos públicos. Tem várias outras situações que... O tempo já está acabando, a senhora tem aí um minutinho para sintetizar a sua fala. Não, então é o seguinte, de modo geral, o que eu posso resumir é que eu acho que nesses 100 dias ainda eu não posso avaliar de maneira ampla, mas eu acredito que eu percebo muita mídia e falta de ações realmente efetivas que tenham coerência com o discurso apresentado. Tá aí, eu conversei agora com a vereadora. Eu conversei agora, muito obrigado, vereadora Marleide Cunha, do Partido dos Trabalhadores, muito obrigado, viu, pela entrevista. A gente já extrapola o tempo aí, nem dá para a senhora se despedir. Então, muito obrigado, vereadora, pela entrevista. Obrigado a você também, eu retorno amanhã, mesmo horário, 18h40 aqui na Super TV.